Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E no episódio de hoje nós ainda vamos falar sobre mitologia. Dessa vez não sobre um animal terrestre, mas sim sobre um animal alado que pode nos ensinar uma lição valiosa sobre como renascer das cinzas. Bem-vindos ao episódio de hoje, o voo da Fênix. Então, produção, solta a vinheta. Antes de mais nada, vamos começar pela história. A fênix é uma ave com penas avermelhadas e douradas, conhecida por sua capacidade de renascer das próprias cinzas. É um ser encontrado em diferentes mitologias da antiguidade, em especial na grega e na egípcia. Os relatos gregos a apresentam como uma ave que se alimenta de incenso e raízes odoríferas, vivendo por cerca de 500 anos. Ao final desse período, a fênix constrói um ninho no topo de uma palmeira ou de um carvalho, com diversos itens, como mirra e nardo. E é nesse ninho que seu ciclo de vida se encerra. Uma pira é feita pela fênix e nela o corpo da ave é incendiado, levando à sua morte. Assim, das cinzas da antiga fênix surge uma nova ave. E aqui existem duas versões. Uma afirma que a fênix que surge é uma nova ave, mas outra aponta que, na verdade, se trata da mesma fênix, que se reconstitui das próprias cinzas. O mito ainda conta que a fênix, que surge ou ressurge das cinzas, pega os restos do ninho e transporta até Heliópolis, uma cidade egípcia. Os restos desse ninho são colocados em um altar para o deus Sol, Ra, na religiosidade egípcia. O feito da fênix de renascer das cinzas e sua ligação com o Sol associam essa ave à ideia de renascimento. Eu não entendi o que ele falou. O paralelo que podemos traçar aqui com a questão dos relacionamentos é que nesse cenário de atear fogo na ponte que permitia uma ligação entre os dois sexos realizada pelas mulheres, como já abordamos aqui anteriormente, nesse incêndio houveram homens que se perderam ou que vão sentir o chibio queimar por muito tempo. Entretanto, também houveram nesse meio tempo homens que ressurgiram das cinzas após episódios traumáticos ou que tiveram experiências ruins em relacionamentos e conseguiram reestruturar sua vida de uma forma onde o elemento mulher foi retirado da equação ou pelo menos foi destituído de uma posição de evidência ou prioridade. Obviamente que não há uma receita de bolo para esse ressurgimento masculino, mas eu diria, a grosso modo, que ele passa por 3 fatores. O primeiro é a existência de uma rede de apoio. Então aí a gente pode falar sobre amigos, sobre família, sobre bons terapeutas. A gente sabe que tem terapeutas que têm um certo viés e mais complicam do que ajudam, mas ainda assim também existem bons profissionais. O segundo fator seria você ter de forma clara e objetiva os seus critérios de avaliação de risco e ser firme nos seus princípios. E por último, seria ficar atento ao contexto atual e quais são as mudanças que estão acontecendo ou que ainda estão por vir. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? E aprofundando um pouco mais sobre esses 3 fatores que eu citei aqui para vocês, vamos falar primeiro sobre a rede de apoio. Então, basicamente, seria o quê? Seria ter amigos de verdade, né? Por exemplo, com quem você realmente possa contar e que são confiáveis, né? Eu não estou falando de coleguinha de escritório, nem de parceiro de festinha, não. Estou falando realmente de uma pessoa que, se fosse para se ferrar junto com você, ela entraria e sem frescura. Fora que, relembrando sobre esse tema, eu diria que se tem uma coisa que as mulheres sentem uma certa dor de cotovelo dos homens, é justamente sobre o grau de compromisso, geralmente envolvido em uma verdadeira e duradoura amizade masculina, que em linhas gerais seria mais ou menos assim. Preciso de ajuda. Eu não posso dizer o que é, você nunca vai me perguntar, mas nós vamos pegar nos caras. Em que carro a gente vai? Fico te devendo essa. É muito cristão da sua parte. Bom, eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de filmes. E, inclusive, esse é um recorte que foi tirado do filme Atração Perigosa, para quem estiver curioso aí e quiser assistir. E por falar em recorte, eu separei também um outro, em inglês, dessa vez, do já conhecido aqui, Whatever Podcast, onde será possível perceber a importância de ter seus critérios bem definidos para avaliar
caso esteja interessado em relacionamento ainda, o que eu não estou recomendando, mas para você ver se a outra pessoa está disposta a se provar para você ou não. Can you present to me compelling and convincing arguments why I or other men should get married? I think the first thing that came to mind is that how serious a real man is. A real man who stands on his word. You stand on your word, you stand on what you do in life, and you say, hey, you're the one I want, and I want to live the rest of my life with you, and I don't want anybody else. Why do I need a marriage for that? But Why do I need a marriage for that? If you're saying that, prove it. Show by your actions you have the action to put my hand in wedlock as in a commitment. Okay, let's assume the man says, you're the one that I want forever. They think that you're great. You're the greatest ever. I want to only be with you for the rest of my life, and I want to commit to that. Will you commit to give him a prenup so that if you divorce him, you get nothing? No, I don't agree with someone signing into marriage and not getting anything. If you both put in work and you just leave the marriage with nothing, I don't think that's fair. Well, that's really quite the strange argument then to say, well, wait, I expect this lifetime commitment from you in order to prove and demonstrate that you love me. Where's the demonstration of love from you? I want you to commit to me. I love you. I want you to commit to me. Estou sentindo uma treta! Dá uma segurada na ansiedade aí que eu já vou traduzir o conteúdo, mas antes, só para vocês entenderem melhor o contexto. O recorte que vocês acabaram de ouvir tem 4 interlocutores, 2 homens e 2 mulheres. Um dos homens é o Brian Atlas, que inclusive já apareceu várias vezes aqui em outros recortes do Whatever Podcast, que é o host do próprio podcast, e o outro é o Andrew Wilson, que é um excelente debatedor e ele geralmente possui um viés assim mais conservador e, se eu não me engano, ele também é um cara muito próximo assim de certa amizade masculina com o Brian. E as 2 mulheres que estão lá participando única e exclusivamente como convidadas do podcast, beleza? Dado esse contexto, vamos à tradução para agora sim elucidar o conteúdo. Então vamos iniciar a tradução. Primeiro, Brian Atlas, o host do podcast, inicia fazendo a seguinte pergunta, abre aspas para ele. Você poderia apresentar para mim argumentos atrativos e convincentes do porquê eu ou outros homens deveriam se casar? Fecha aspas. E para responder essa pergunta, a primeira mulher aleatória se manifesta dizendo o seguinte, abre aspas para ela. Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é o quão sério é um homem de verdade. Um homem de verdade que mantém sua palavra e que defende o que faz na vida. E sendo assim, ele diria algo nesse intuito. Ei, você é a única que eu quero e eu quero viver o resto da minha vida com você. Fecha aspas. E logo em seguida, o Brian volta e faz mais uma outra pergunta, abre aspas para ele. Por que eu preciso me casar para provar isso? Ou seja, para provar que eu sou um homem de verdade? Fecha aspas. E a mulher aleatória responde novamente, abre aspas para ela. Se você está dizendo algo, então prove. Mostre isso através das suas atitudes. Tenha a atitude de pegar na minha mão e colocar uma aliança nela em sinal de compromisso. Fecha aspas. E aí, logo em seguida, entra o Andrew Wilson, alguém que eu particularmente gosto muito. E ele já entra dizendo o seguinte, abre aspas para ele. Certo, vamos supor que o homem diga o seguinte. Você é a única que eu quero. É aquela que eu quero para sempre. Eu acho você fantástica, a mulher mais maravilhosa de todas. E eu quero ficar apenas com você pelo resto da minha vida. E também quero me comprometer com isso. Você se comprometerá a conceder a esse homem um acordo pré-nupcial para que, se você se divorciar dele, não receba nada? Fecha aspas. Agora, entra a mulher aleatória 2 respondendo Andrew Wilson dizendo o seguinte, abre aspas para ela. Não, eu não concordo com alguém assinar os termos de um casamento e não ganhar nada com isso. Quando ambos trabalham e você simplesmente deixa o casamento sem nada, eu não acho isso justo. Fecha aspas. E aí o Andrew Wilson dá uma tréplica sensacional. Abre aspas para ele. Bem, esse é um argumento muito estranho de se dizer. Tipo, eu espero esse compromisso vitalício de você com o intuito de provar e demonstrar que você me ama. Ok, mas onde está a demonstração de amor vinda de você, minha cara? Fecha aspas para ele. E aí ela faz uma resposta completamente nada a ver, porque obviamente ela já está perdida e não sabe mais o que dizer. Abre aspas para ela mesmo assim. Eu quero que você se comprometa comigo porque eu te amo. Eu quero que você se comprometa comigo. Fecha aspas. É mesmo? Foda-se. Percebam que
caso você não tenha os seus critérios de avaliação atendidos pela mulher, logo mais você corre o risco de estar oferecendo tudo e não recebendo nada em troca, como esse caso demonstra muito bem. Inclusive, como foi uma pergunta que o próprio Andrew Wilson fez, e eu vou parafrasear ele aqui. Por que as mulheres esperam que os homens concedam o grau máximo de comprometimento e também de prova de amor, se a mulher também não está disposta a oferecer o mesmo? É que nem aquela trend, por exemplo, que eu vi recentemente, acho que foi nessa semana, do Malvino Salvador e da esposa dele, né, da Kira Grace, sobre quando, por exemplo, um homem suspeita de algo, né, ele e a mulher dele estão fazendo uma caminhada e a mulher dele comenta que ela está conversando com um cara do trabalho, não sei o quê, e lógico, tudo isso é uma cena, tá? E aí o cara fica meio desconfiado e pede para ver o celular dela, tudo mais, e ela recusa, alegando que isso é uma questão de privacidade. E aí, até na cena, ele acaba se exaltando um pouco mais, né, simulando o comportamento de um cara agressivo e depois encerra a cena. E aí, segundos depois, ele volta e diz algo mais ou menos assim, né, mulheres aprendam a se proteger, não sei o quê, não aceitem esse tipo de comportamento controlador e abusivo, tudo mais. Só que aí eu acho engraçado, por que quando o homem faz isso, ele recebe todas essas conotações negativas, mas quando é a mulher que faz esse tipo de coisa, a ela é atribuída qualidades do sentido, não, mas ela tá fazendo isso porque ela gosta de você, ou porque ela se importa com o relacionamento, entendeu? E você deve ver isso com bons olhos. Falou, então aqui novamente a gente pode deixar assim, bem evidente que existe, nessa circunstância também, um outro cenário de duplo padrão. Então, assim, fora que parece, a mensagem que ele quis transmitir, pelo menos foi a minha interpretação, é que a mulher ela tem que barrar isso e o cara tem que aceitar ser barrado. E eu digo aqui para vocês que não. Ao meu ver, ambos, se você estiver procurando um relacionamento, de novo, que eu não recomendo, mas se você estiver num relacionamento com uma mulher ou pensando em entrar em um, e cara, ela não te cedeu o acesso ao celular dela, obviamente que você também deveria ceder o seu, tá? Mas se ela criar muito caso por isso, cara, provavelmente é porque tem alguma coisa estranha no ar, tá? Em contrapartida, também não acho que você deva se exaltar, não acho que você tenha que exigir isso. Na verdade, isso seria uma coisa que seria muito, assim, apreciada se dada de bom grado. Mas caso ela não forneça e crie caso por isso, não tem problema. Não precisa agredir, não precisa se revoltar, não precisa ser agressivo. Só que você também estabelece um critério, cara. Fala, olha, algo desse tipo, né? Olha, beleza, você não quer me ceder acesso ao seu celular, tá tudo bem, em contrapartida você também não vai ter acesso ao meu. Entretanto, como eu entendo que isso é uma coisa importante, eu também não vou oferecer algo a mais para você. Como se fosse uma espécie de cenário de progredir um relacionamento casual para um relacionamento sério, entendeu? Porque é isso que eu quero deixar claro. Vocês têm que fazer, vocês como homens, fazer também valer os seus critérios de avaliação. Fazer valer dentro do relacionamento as coisas que vocês consideram importantes, para que vocês também se sintam retribuídos de alguma forma, e não ficar aceitando duplo padrão, e nem que vocês façam tudo sem ter nada em troca. Essa época já passou, isso não existe, e tanto eu quanto outros produtores de conteúdo estão aqui para alertar vocês a não aceitar esse tipo de contrato social, ou de qualquer tipo de benefício único e exclusivamente para um lado em detrimento do outro. Não aceitem isso. Então, vamos recapitular sobre os 3 fatores que falamos anteriormente. Primeiro, falando um pouquinho mais sobre a questão da rede de apoio, que nós, inclusive, trouxemos um exemplo, né, tirado do filme Atração Perigosa, para elucidar para vocês exatamente como, basicamente, deveria ser essa amizade, ou essas amizades masculinas aí que vocês deveriam nutrir, construir e se cercar, certo? De preferência com pessoas que você realmente confie e que também ofereçam essa confiança e te deem a devida importância, né, se preocupando com o seu bem-estar em amplos os aspectos, físico, emocional, psicológico e tudo mais. O segundo fator, que nós também trouxemos um recorte aqui para falar dele, que seria a importância de você ter os seus critérios bem estabelecidos e ser fiel aos seus princípios, exatamente como foi demonstrado aí no corte do Whatever Podcast, onde existia um cenário onde, se você não ficar atento e se você também não colocar as suas cartas na mesa, logo mais você vai estar aceitando um tipo de contrato onde, basicamente, o esforço é unilateral. E eu recomendo que vocês não aceitem isso. E por último, mas não menos importante, é vocês entenderem o contexto atual e quais são as mudanças que estão ocorrendo. E de tantas outras análises que a gente já trouxe aqui no episódio, hoje eu separei uma bem bacana também do Raccoon, onde ele vai trazer um conceito que até então nós não abordamos aqui,
que é um conceito em inglês chamado Her room is empty, ou, aproveitando também o inglês que nós já traduzimos, o quarto dela está vazio. Então, produção, traz a última análise aí para a gente esclarecer esse ponto. É o seguinte, a premissa do Coltrane lá do Her Room is Empty é mais ou menos o seguinte, é que as mulheres modernas elas sofrem de um complexo de inferioridade coletivo. O que seria mais ou menos isso? Seria o seguinte, é só lembrar de como o governo ele tem que estar o tempo todo aplaudindo as mulheres, vangloriando elas. E a mesma coisa é a mídia. Elas passam a vida delas inteiras, uma dando tapinha nas costas da outra, dizendo para umas às outras o quanto elas são geniais, sabe? O quanto elas são deusas na Terra e etc. E existe uma razão para isso. O que o Coltrane fala lá do Her Room is Empty, o quarto dela está vazio, é que basicamente a mulher ela não pode voltar à situação anterior dela. Veja bem, a mulher atual ela não pode voltar ao estado da mulher de 60 anos atrás ou de 100 anos atrás. Isso por várias razões, mas vamos lá. De uma forma bem resumida, já fazem o quê? 60, 70 anos, né, da segunda onda feminista, as mulheres elas ganharam o direito de poder estudar o que elas bem entenderem e poder trabalhar com o que elas bem entenderem, certo? Não existe mais nenhuma barreira para elas trabalharem em qualquer coisa, estudarem qualquer coisa. Porém, a premissa da segunda onda feminista, desse empoderamento feminino, é que as mulheres elas iam começar a ajudar a carregar o peso da sociedade junto com os homens, ajudar a carregar o peso das famílias junto com os homens. Isso implica no quê? Isso implica numa contribuição igualitária, que é exatamente o tema ali do vídeo do Coltrane. Mas a questão é a seguinte, a questão é que já se passaram aí 60, 70 anos, isso dá o quê? Dá umas 3 gerações, e até hoje elas não conquistaram o mesmo patamar do que os homens. Aí fica aquele chororô de sempre dizendo que os homens recebem salários mais altos que as mulheres, a maior parte dos cargos de gerência e diretoria são ocupados por homens. Aí o negócio meio que só se inverte quando tu vai pro funcionalismo público, né? E a gente já sabe por que isso, já foi discutido várias vezes no canal. E também tem aquele outro detalhe, né? Que todo mundo parece que esquece, né? Que o homem ele tá mais disposto a correr riscos e a maior parte das empresas são fundadas por homens, né? Aliás, geralmente quando aparece uma mulher querendo fundar a empresa ou iniciando uma empresa, quando tu vai pesquisar a respeito, tu vê que lá no país onde ela vive, existe algum tipo de subsídio do governo para ajudar mulheres a criarem empresas, enfim. Só que, vamos lá, vamos passar um pouco essa parte. Então, no final das contas, já passaram-se 3 gerações e elas não chegaram no mesmo patamar que os homens, certo? Então, daí, qual é o posicionamento? O posicionamento é que não, a gente tem que culpar o machismo, a gente tem que culpar o patriarcado, entendeu? Sempre tem que ter algum bode expiatório. Sempre tem que ter algum bicho-papão, sabe? Porque a gente já discutiu várias vezes aqui no canal, né? A responsabilidade é a criptonita feminina. Mas aí nesse caso não é nem só o fato de não querer assumir responsabilidade, porque mulher não faz isso, né? Sempre a culpa é dos outros. Mas tem uma outra questão aí. Porque se for admitir também que elas não são capazes de competir com os homens academicamente e profissionalmente, certo? Então vai ter que automaticamente reconhecer que não está no mesmo nível que os homens, que não é capaz de competir com eles, certo? Então toda aquela premissa lá da segunda onda feminista de que mulher pode fazer tudo que o homem pode fazer, né, de olhos vendados e usando saia e salto alto, etc., tudo isso cai por terra. Então já era, simplesmente tem que sempre arranjar um bicho-papão, colocar a culpa nos outros, entendeu? E daí a gente já está chegando já numa 4ª geração de mulheres que possuem mais direitos do que os homens, só que não contribuem tanto quanto os homens na sociedade e não produzem tanto quanto os homens. Mas ok, agora voltando à premissa lá do Coltrane. Aí tu consegue ver
Por que que tem essa histeria absurda das mulheres atuais, essa toxicidade absurda delas? Por quê? Vamos lá, olha só a lâmina, né, de dois gumes. Por um lado, elas têm o direito de trabalhar e estudar, só que elas não são capazes de competir com os homens, certo? E algumas delas talvez até saibam disso. A gente já sabe quem são essas mulheres, são as de direita, né? As conservadoras que querem arranjar um homem provedor, certo? E daí tem aquelas que talvez só saibam disso inconscientemente, e daí ficam sendo as isentonas, ou as mulheres da esquerda que querem fingir que são independentes, sabe? Querem ficar competindo com os homens, só que daí elas falam, não, eu compito com eles e eu dou conta, só que daí tu vai ver, tu tem subsídio de empresa, tem subsídio do governo, etc, entendeu? Então, não importa, esses dois grupos, mesmo sabendo conscientemente que não consegue competir com o homem ou inconscientemente, ainda está preso, porque tem essa barreira. É a barreira biológica mesmo, a barreira do sexo mesmo, não vai conseguir competir com o homem. Sem contar que tem aquela outra questão, né? A parte também da reprodução humana, certo? Não existe esse negócio de, vai ter mulheres que vão conseguir competir totalmente com o homem no mercado de trabalho. Ok, talvez ela vai ter que abrir mão de casamento, ou vai ter que abrir mão da maternidade. Porque não tem forma de uma mulher seguir uma carreira, né, ser uma carreirista, engravidar e ter filho e, ok, vai ser o marido que vai engravidar, vai ser o marido que vai dar à luz. Ok, boa sorte. Mas enfim. Então, por esse lado, não pode reconhecer a realidade de que a mulher não consegue competir com o homem, certo? E daí, por outro lado, também essa volta à situação anterior, que seria o que o Coltrane fala do Her Room is Empty, seria voltar à situação de antes de 60, 70 anos atrás, de antes da segunda onda feminista, que seria a questão de voltar a ser esposa e dona de casa. E a gente está vendo isso acontecer agora na quinta onda feminista, só que aí que está o detalhe. As mulheres da quinta onda feminista, elas não querem abrir mão da carreira, pelo menos da carreira no começo, certo? Até ali os 30, 35 anos. Elas não querem abrir mão também do ensino superior, certo? Para dar oportunidade para esses homens poderem estudar e se tornar os provedores que elas desejam, entendeu? Então elas não querem abrir mão de formação, não querem abrir mão de mercado de trabalho, elas não querem casar cedo, certo? Elas não querem abrir mão também do carrossel de pica, então é aquela coisa assim, elas querem ser as donas de casa que talvez as avós delas ou as bisavós delas foram, só que elas estão oferecendo menos ainda para os homens, certo? Essa é uma coisa que a gente discute aqui no canal e que eu não vejo ser discutida em nenhum outro lugar. Em nenhum momento é analisada essa questão de, mas por que determinadas mulheres encalham? Aí eles inventam um monte de coisa, mas nunca pensam no que os homens esperam de uma mulher, do que os homens desejam de uma mulher. Porque basicamente tudo tem que ser voltado para a mulher, né? O homem ele nunca pode fazer parte da equação. E isso daí eu não digo nem só para a mulher, eu digo para tanto quanto a mulher quanto o homem, certo? A pessoa egoísta que não presta atenção no que um parceiro ou uma parceira espera dele ou dela, ou deseja dele ou dela, tem mais é que ficar sozinho e pronto. Mas, continuando então, tem essa questão aí da quinta onda, né, que seria da mulher atual, que quer tentar rebobinar a fita cassete, né, voltar ali para antes da segunda onda. Só que tem um outro detalhe também. Vamos continuar agora analisando o que o homem espera, o que o homem deseja. Coloca aí uns 100 anos atrás, não existia um monte de eletrodoméstico que facilitava o serviço da casa, certo? O homem saía para trabalhar, 8, 10, 12 horas por dia na rua, só que a mulher também no serviço doméstico, ela demorava ali umas 6, 8 horas também, compreende? Só que daí se for analisar, o homem para facilitar a vida da mulher, criou um monte de eletrodoméstico, certo? E daí ela ficou com tempo livre, ficou entediada, né? E daí praticamente todas as mulheres, não só as de classe alta, mas de classe média até um pouco de baixa, começaram a ficar com muito tempo livre, entediada, e não, agora eu quero estudar, agora eu quero trabalhar, e a gente já sabe o que resulta isso, né? Tu eleva a mulher para um determinado patamar, a hipergamia dela sobe mais ainda. Mas não era bem essa questão que eu queria pegar nesse ponto. O que eu queria pegar era o seguinte, que
Analisando o que o homem espera, o que o homem precisa, por acaso o homem de hoje em dia ele precisa de uma dona de casa? Certo? Então, aí que vem o detalhe delas estarem meio que numa encruzilhada. Por um lado, não consegue competir com o homem, por outro lado, elas não têm mais a opção de voltar a ser uma dona de casa, porque o homem atual ele também não precisa de uma dona de casa, certo? Também tem outro detalhe, tem muito homem por aí que sabe cozinhar muito melhor do que mulher, certo? Então, para serviços domésticos tem um monte de eletrodoméstico. Para limpeza ou cozinhar, os homens também deram conta de fazer isso, certo? Também não existe por que não dariam conta de fazer isso. Só que daí a gente pode analisar outras coisas também, né? A gente pode analisar o custo de vida atual em comparado com 100 anos atrás, ou até mesmo mais precisamente o custo de ter uma dona de casa hoje em dia, comparado com 100 anos atrás, certo? Tu compara as exigências, assim, o estilo de vida da tua bisavó ou da tua avó com o da mulher moderna, compreende? E daí também tem outro detalhe, que também a gente não vê em nenhum lugar ser discutido, seja mídia mainstream ou seja mídia alternativa, que é o seguinte, por acaso o homem atual ele tem condições de sustentar uma mulher para ela ser dona de casa? O homem mediano, certo? Ou ainda mais sustentar uma família. Ok? Não se discute isso em nenhum lugar, certo? E ainda assim, quando se discute, eles falam indiretamente, eles falam, não, é por causa de uma recessão, é por causa disso, é por causa daquilo. Ok, vamos tirar o band-aid de uma vez, certo? A gente tem um estado crescente, com mais carga tributária, é lógico que isso ia afetar a economia, é lógico que isso ia afetar salários, certo? A gente tem uma entrada massiva de mulher no ensino superior, aliás, aqui no Brasil, né, desde a década de 80 elas são maioria no ensino superior. A gente tem uma entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho. Não vamos nem falar naquela parte também de mecanização que acabou tirando empregos de homens, assim, antigamente, tanto na parte agrícola quanto na parte industrial, certo? Então tem todas essas questões que tiraram meio que a capacidade do homem de sustentar uma mulher e de sustentar filhos, entendeu? De ser o único provedor da família. Só que não precisa nem ir muito a fundo, é basicamente regra econômica, certo? Se tu tem uma população de, digamos assim, 100, certo? Vamos considerar uma população de 100. Aí vamos dizer que 25 é criança, certo? Os outros 25 são homens, os outros 25 são mulheres e os outros 25 são idosos, certo? Antes tu tinha uma população de 100 e só 25% estavam ativamente no mercado de trabalho, os homens adultos, ok? Então, esses 25% recebiam toda a renda para dar conta de cuidar dos outros 75%, que seriam idosos, mulheres e crianças, ok? O que acontece quando tu pega os outros 25% adultos, mulheres, e coloca elas para trabalhar? Veja bem, a população não mudou. Sendo assim, a produção de riqueza, o consumo também não vai mudar. O que acontece com os salários? Cai pela metade. Tu tem o dobro da quantidade de mão de obra para a mesma quantidade de população. Então é lógico que o salário do homem ia cair porque está entrando mais mulher no mercado de trabalho. Isso é regra de economia, oferta e procura. Se tu aumenta a quantidade de mão de obra, vai reduzir o salário. Então veja bem, voltando, resumindo, assim, só para eliminar o vídeo, já finalizar ele agora. Por um lado, a mulher atual, a gente já tem essa experiência de 60, 70 anos, que elas têm mais direitos que os homens, não tem nenhuma barreira para elas se desenvolverem academicamente e profissionalmente. E ainda assim, elas não foram capazes de chegar no mesmo patamar que os homens. O governo já está ficando de saco cheio disso, os homens já estão ficando de saco cheio disso, certo? E daí colocam a culpa em qualquer outra coisa menos que na realidade. Algumas mulheres conscientemente reconhecem isso e querem voltar no tempo. Outras ficam rejeitando isso da mesma forma que um homem blue pill também rejeita a realidade, certo? E daí fica sofrendo com isso. Basicamente isso eu acho que seria a blue pill feminina, né? A mulher que não reconhece a diferença entre homem e mulher. Da mesma forma que o blue pill masculino também faz isso. Só que daí, por um lado, não consegue competir com o homem, não vai conseguir competir com o homem, certo? E daí, por outro lado, não tem mais a opção de voltar a ser uma dona de casa. Não tem mais a opção
de poder rebobinar o tempo. Pelas questões de que o homem ele não precisa mais de uma dona de casa, a gente tem tecnologia e utensílios para dar conta do serviço doméstico, também pelo custo de ter uma dona de casa. E olha que eu nem falei a respeito da questão das leis, certo? Então, quando chega nesse ponto, dá para entender não só esse complexo de inferioridade coletivo das mulheres que o Coltrane fala, por isso que governo, mídia, escambau, todo mundo tem que ficar vangloriando mulher 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também, por outro lado, dá para entender por que elas estão tão histéricas atualmente, tóxicas, e até mesmo bate com aquelas pesquisas que estão saindo nos últimos 10 anos, dizendo que ali, desde a década de 50 a 60, a felicidade do homem foi aumentando com o tempo e a felicidade da mulher foi diminuindo com o tempo. Ora, isso bate com um daqueles vídeos lá que eu fiz no começo do canal, dos períodos pré-feminista, período feminista e período pós-feminista. No período pré-feminista, a mulher ela podia até não ter a opção de trabalhar, certo? E estudar. Só que daí ela não precisava trabalhar e estudar. Ela tinha a obrigação de se tornar uma esposa e de se tornar mãe, correto? No período feminista, a mulher ganhou a opção de trabalhar e estudar e a opção de ser uma mãe e dona de casa, porque homens ainda estavam generosos e dispostos a sustentar uma dona de casa, certo? E agora a gente está chegando num período pós-feminista, no qual a mulher, assim como o homem, ela tem a obrigação de estudar, a obrigação de trabalhar, e ela não necessariamente tem a opção de voltar a ser uma esposa e uma dona de casa, porque muitos homens não estão mais generosos o suficiente para disponibilizarem isso para elas, ou nem têm condições mais de disponibilizar isso para elas. Então, que nem o Coltrane falou, o quarto delas está vazio, não tem mais nada lá para mostrar, não tem como elas voltarem, entendeu? Então, não é à toa, cara, não é à toa que tem a toxicidade e a histeria coletiva. Machista! Bom, tendo agora finalizado a citação aos 3 fatores que a gente mencionou no começo do episódio, acho bem interessante essa questão que o Raccoon trouxe, né, de que, assim, em linhas gerais, vai ficar mais difícil para as mulheres realmente ter o que barganhar com os homens, principalmente porque coisas como, por exemplo, as tarefas domésticas, né, os serviços domiciliares, né, e geralmente os trabalhos que elas realizam, seja no escritório ou seja em outro lugar, geralmente, os homens também conseguem fazer esse tipo de atividade ou esse tipo de serviço, certo? Então é uma linha a qual elas não conseguem mais retroceder. Assim como bem também é uma linha que elas não conseguem retroceder, em grande parte, graças ao feminismo e ao progressismo, de também convencer esses homens de que elas são confiáveis e adequáveis para um relacionamento sério, justamente porque elas também não estão dispostas a atender os critérios dos homens e sequer estão preocupadas com aquilo que um homem deseja dentro de um relacionamento. Então, acho que, analisando dessa forma, já ficou bem claro para vocês, e traçando um paralelo aí com a questão da Fênix, quais são os principais tópicos que vocês devem se atentar para que vocês consigam driblar situações adversas na sua vida, principalmente com relação a relacionamentos, e caso vocês já tenham sofrido ou esteja passando por coisas que vocês podem vamos dizer assim, se apoiar para sair dessa situação e efetivamente, de uma vez por todas, ressurgir das suas próprias cinzas. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal por uma das plataformas que está devidamente descrita tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, tá certo? E falando um pouquinho mais sobre o YouTube agora, por favor, verifique a sua inscrição, tá certo? Nosso canal agora está em ritmo de crescimento e contamos com você para continuar crescendo e trazer mais pessoas, então verifique a sua inscrição. Se você já tiver inscrito, ótimo. Se não tiver inscrito, por favor, se inscreve. Isso ajuda bastante a gente, bem como compartilhar o vídeo para que outras pessoas também possam se inscrever, tá bom? Deixar o seu like, deixar o seu comentário, ou seja, fique à vontade para participar e interagir conosco no canal. Vocês já sabem aquele à vontade. Nada de colocar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sinta-se à vontade. Falando um pouquinho agora mais sobre o Spotify, não se esqueçam também, se vocês puderem, e também ajuda bastante, a de vocês fazerem uma avaliação sobre o podcast. Como é que vocês fazem isso? Entrando na página principal do podcast lá no Spotify, você clica nos menus dos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, selecione aquele que tem o ícone de uma estrela.
E depois vocês vão poder fazer a avaliação do podcast, e isso ajuda muito a gente a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para vocês, ok? Quem precisar entrar em contato comigo, pode utilizar tanto do e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, ou também pela DM no Instagram, tá certo? E tanto no YouTube quanto no Spotify, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.